Pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um podcast nosso Direito do Servidor. E hoje a gente vai falar aqui sobre problemas oculares, problema de vista. Você, professor, que sofre com vários problemas de vista, a gente vai descrever aqui todos os problemas de vista que você pode ter, então alguns problemas de vista, né? E vamos também falar sobre a possibilidade de você ter algum benefício, né? Seja aposentadoria, seja um auxílio-doença, enfim, a gente vai falar aqui tanto a parte médica, e para isso a gente trouxe aqui um grande especialista maranhense, dono da clínica Olhar Saúde aqui em São Luís do Maranhão, o grande amigo Álvaro Bruno, médico oftalmologista, professor universitário, né, Álvaro? Isso aí. Lá da UFMA. Conta um pouquinho da gente aí sobre essa sua trajetória profissional. Júnior, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, estar aqui no seu programa, estar aqui nesse podcast maravilhoso que edifica a vida de muitos professores no Brasil afora. E eu também, como professor, me coloco aqui à disposição, já te abençoo aqui bastante por essa iniciativa. E assim, claro que a gente, nossa profissão, que Deus nos abençoou de ser médico, oftalmologista, de ser professor também, a gente tem grandes desafios. Mas a coisa mais importante que eu tenho para dizer para vocês é que a visão é o sentido mais importante que existe. A visão, através da visão, Júnior, 75% dos nossos estímulos cerebrais são desenvolvidos. Então, assim, é muito importante que a gente tenha uma visão adequada do mundo e não só essa visão física, mas uma visão espiritual que a gente pode debater aqui ao longo desse podcast. Perfeito, pessoal. E a gente acabou de gravar aqui, que a gente tem outro podcast que fala de Jesus, né? Hora Santa. Você que não conhece ainda, vai lá, procura lá Hora Santa. E nós acabamos aqui de ter um papo excelente, maravilhoso, que eu acabei de falar, pô, Álvaro Bruno, aqui tu me doutrinou aqui, cara, de uma maneira que eu vou sair daqui agora procurando uma igreja, cara. Foi muito bom, cara. Junho é paciente nosso, né, Junho? É verdade. Ex-usuário de óculos. Fiz lá a cirurgia, né, de óculos, foi muito bom. Inclusive, fui entrevistado lá no podcast, né? Que foi muito bom, contei lá a minha experiência, enfim, muito bom mesmo, cara. E aí a gente pode até começar sobre isso. Pode. Né? Eu tenho algumas perguntas aqui, né, pra fazer, mas aí como você falou da questão da cirurgia, eu queria que tu me dissesse, eu tá voltado para professores, logicamente, né? Mas assim, qual é a importância hoje? E como eu te falei lá até no teu podcast, né? Antes a gente tinha assim a concepção de que os custos eram muito altos para quem usa óculos e quer fazer uma cirurgia. Explica hoje pra gente como que tá esse contexto aqui em São Luís do Maranhão. Bom, assim, em termos de cirurgia refrativa, hoje a gente pode dizer que é uma realidade, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil. Pela segurança, pela eficácia e pelo risco mínimo de que existe nesse tipo de tratamento. No passado, a única opção que existia, Júnior, para corrigir miopia, astigmatismo e hipermetropia, que são os erros refrativos, as dificuldades de visão relacionadas a grau, era usar o óculos. Então todo mundo era escravo de óculos no passado. Só que hoje em dia, meu irmão, a gente tem a refrativa. Começou 30 anos atrás, mas que foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. Então hoje a gente percebe que é uma realidade. Em 30 segundos as pessoas conseguem, como eu fiz, você também fez, e milhares já de pacientes se libertaram literalmente dessa escravidão que o óculos causa. E imagina você que é professor, que tá aí tendo que comprar óculos, tendo que ir lá o tempo todo trocar, embaça, e se usar máscara, se for, por exemplo, um professor de um laboratório que tem que usar máscara, algo assim, embaça o tempo todo e vai sair para fazer uma caminhada, tem que usar óculos, enfim, todos esses inconvenientes que o óculos causa. Só desculpa te interromper, Álvaro, vai continuar tua raciocínio, segura bem aí, tá? Ó, eu vou até dar um spoiler aqui, fica até o final, porque o Álvaro Bruno, ele é dono da clínica Olhar Saúde, lá no meu podcast, lá no podcast dele que eu participei, ele disse, Júnior, eu vou deixar uma promoção para os professores que assistirem teu podcast. Então, ó, segura aí se você quiser qualquer, eu não sei se é qualquer, né? Ele vai já dizer quais são os tipos de promoção. Lá no final do nosso podcast ele vai falar. Pode continuar. Perfeito, João. Tranquilo. É isso mesmo. Você se lembrou, né? É, claro. Verdade. Então, assim, todos esses inconvenientes. Ah, doutor, mas eu tenho medo de fazer a cirurgia. Você não precisa ter medo. Só precisa entender que se houvesse algum risco, eu jamais faria. Você jamais faria. Então, assim, é um tratamento simples, é uma novidade que hoje em dia eu posso arriscar, ousar dizer que num futuro, daqui a alguns anos, uma minoria de pacientes ainda vai usar óculos. Minoria. Sim. O que no passado era uma coisa absoluta, hoje em dia vai ser uma minoria devido à segurança e eficácia que a gente tem feito. Então, assim, a cirurgia refrativa dá para qualquer tipo de grau, miopia, astigmatismo ou hipermetropia, e pessoas com até 12 graus de miopia ou até 7 graus de astigmatismo ou hipermetropia. A gente faz uma avaliação com a gente determina, faz todos os exames e a gente consegue tratar para que você tenha mais conforto e uma visão, digamos, melhor e que você economize. É importante, Júnior. Eu fiz um cálculo, eu usei óculos dos meus 13 até os meus 30 anos. Então eu fiz 8 anos atrás a minha cirurgia. E aí, 17 anos de óculos. Bota aí.
R$ 1.500 a R$ 2.000 um óculos bom. Faz a conta. Dá pra comprar um carro. Sim, cara. Dá pra economizar, pagar quase uma boa Eu, faculdade. quando usava, eu quebrava. Às vezes eu comprava um óculos bom, mas quebrava a perna. Às vezes eu esquecia, tipo assim, quando eu viajo, né? Esquecia em um lugar. Cara, aí eu tinha que ter 2 óculos, 3. Então, assim, é um desafio muito grande. Hoje em dia é uma realidade. Então, só há uma contraindicação que você não pode fazer, que é o ceratocone, que é uma doença na córnea, que isso é identificado logo pelos exames pré-operatórios, e se tiver essa doença, infelizmente não pode fazer. Mas se não tiver, que é uma coisa, é mais comum você não ter esse problema, a gente pode fazer a refrativa e você completamente ficar sem óculos de grau e conseguir enxergar da melhor maneira possível. Vai ser um prazer te abençoar e cuidar de você para que você realize esse sonho na sua vida. Então, assim, é muito importante a cirurgia refrativa. Ela é feita completamente a laser. Ela causa exatamente, ela é um efeito melhor ainda do que o óculos de grau e faz com que você tenha uma visão muito mais saudável. Perfeito, meu amigo. Eu queria te fazer começar pelo começo, te fazer uma pergunta aqui eu não sei se sou eu que sou tanso ou como é que é, porque assim, eu até te falei lá no teu podcast, cara, eu sou matuto demais pra médico, matuto mesmo. E aí eu vou te fazer a pergunta aqui, por exemplo, eu tinha problema de vista, mas sempre que o pessoal perguntava pra mim, rapaz, aí qual é? Astigmatismo, miopia, eu não sabia dizer. Certo. Eu só sei dizer o seguinte, rapaz, eu não enxergo de longe. Perfeito. E aí eu queria que o amigo explicasse aqui pro nosso telespectador quais as principais doenças que podem acometer principalmente professores, né? Todo mundo, mas principalmente professores, são pessoas que usam muito a vista. E qual a diferença, de uma maneira bem simples, né? Para que todo mundo possa entender, de uma para outra. Bom, vamos lá. Eu tenho muitos pacientes professores. Por ser também professor universitário, graças a Deus, lá na Federal, eu cuido dos meus colegas, também professores universitários, que passam muito tempo estudando, muito tempo sob uma iluminação, que passam muito tempo ali também dando aula em ambientes com ar-condicionado. Então, eles sofrem praticamente de problemas muito parecidos. Tem 2 tipos de problemas no olho de uma pessoa. Problemas de grau e problemas de doenças nos olhos. Tem que separar bem aqui. É uma separação. Doenças de erros refrativos. Erro refrativo é o que pode ser corrigido com grau. Aí vem miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe. Ah, doutor, eu fico assim para enxergar de longe, franzindo a testa, eu não consigo enxergar. Isso é miopia. Você nasceu com isso, que é o seu caso que você tinha. Astigmatismo, isso acontece porque o olho nasceu um pouco maior do que o normal, geralmente. Segundo, astigmatismo. Mas às vezes vai com o decorrer da vida que vai acontecendo, né? Vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo. Agora, com o uso de telas, isso tem aumentado cada vez mais. A tela estimula a miopia. Vamos já falar na tela lá. Mais na frente. Certo. Então, você nasceu com o olho normal, isso é questão genética. Você já vem do pai, da mãe, do avô. Então, você nasceu com um olho um pouquinho maior do que o normal. E esse aumento no tamanho, um aumento de 1 milímetro no tamanho do olho, o olho tem 1 polegada, 22 a 25 milímetros. Se o olho nascer com 26 milímetros, 1 milímetro vale 3 graus. Então, se o olho for 1 milímetro maior do que o normal, o padrão, o efeito ele já dá 3 graus de miopia. Então, a pessoa nasce com um olho maior, fica míope. Já vi pacientes com 30 de olho que dá 20 de miopia. Um olho grandão e o paciente só enxerga bem pertinho. Então, isso é miopia. Astigmatismo já é um defeito na córnea, na frente do olho. Genético também, mas Desculpa, também... deixa eu te perguntar uma coisa. Tinha uma lenda, não sei se é verdade. Quem enxerga muito bem de longe... Quer dizer, quem enxerga mal de longe, enxerga muito bem de perto. Quem enxerga muito bem de perto, enxerga muito bem de longe. Existe isso? Existe isso, total. Porque nosso olho é uma lente, é um foco. Assim como um foco de celular. O nosso olho é como se fosse a câmera do celular, a câmera fotográfica. Se você dá um zoom, dá um toque e foca para perto, pronto, de longe desfoca. É só um foco. Se você foca para longe, bota um dedo aqui e foca para longe, junho aqui, ó. Junho tá nítido, o dedo tá embaçado. Agora eu foquei no olho, junho tá embaçado. Porque aqui é míope e ali é hipermétrope. Perfeito. Então só é um foco. Então, assim, por isso que embaça para longe e melhora para perto. E o inverso também. Já o astigmatismo, não. O astigmatismo é um embaçamento tanto para longe quanto para perto. Que é por um defeito na córnea, que ela é mal formada e está associado com o hábito de coçar os olhos. Então, pessoas que coçam muito os olhos, que são alérgicas, atópicas, que a gente chama de rinite, sinusite, conjuntivites, alergias nessa região, fica muito congesto, ela coça muito o olho e o olho parece uma massa de modelar.
Você vai tocando e ele vai se deformando ao longo do tempo. E essa deformidade é o astigmatismo. Que você tinha também um pouco. Você tinha miopia e astigmatismo. Oi, tu lembra? Eu nem lembro. Eu lembro. Excelente médico, viu? Lembra até do meu caso que acho que faz uns 4 ou 5 anos. 4, 5 anos. É miopia e astigmatismo. Ou seja, o que o Júnior lembra? O que você lembra, Júnior? É que você tinha uma dificuldade de enxergar de longe e a luz te incomodava um pouco. Pronto. Então, miopia e astigmatismo. Já a hipermetropia, ou presbiopia também, que é a partir dos 40 anos, é a dificuldade de ler a Bíblia. É a dificuldade de enxergar de perto. Então, você está tendo que afastar as coisas para isso. É muito comum em professores com mais de 40 anos, começa a ter que afastar os objetos, o braço está ficando curto. E isso é presbiopia, ou seja, é uma falha na visualização para perto. É a hipermetropia ou a presbiopia. E a grande questão é que para todas essas alterações, existe tratamento refrativa, corrige e você fica enxergando tudo. E Álvaro, agora tu falaste aí uma questão da luz incomodar, não é? Que a luz incomoda. E aí o que acontece? A luz, ela pode, no meu caso, por exemplo, ela me incomodava também porque eu tenho enxaqueca. Né? Perfeito. E aí eu quero saber o seguinte, existe alguma correlação? Então, às vezes uma pessoa está com muita dor de cabeça, não é? Existe alguma correlação entre essa luz incomodar, a dor de cabeça e problemas oculares? Perfeito, excelente pergunta, Júnior. Uma pergunta muito profunda na parte médica, assim. Então vamos lá. Existem 3 causas de dor de cabeça. Você que está em casa agora, que é professor, comenta aí, ó, bota aqui o like, deixa o seu comentário, bota assim, tenho dor de cabeça e qual o tipo que você tem? São 3 tipos de dor de cabeça. As mais comuns, cefaleia primária. Ou seja, que não tem um tumor, que não tem uma trombose, não é secundária por uma causa, é idiopática, ou seja, primária. Primeiro... Então vamos lá, peraí, rapidinho, vamos falar em uma linguagem que até... Desculpa, a cefaleia primária é a dor de cabeça... Dor de cabeça que não tem uma causa determinada. Um tumor cerebral, uma pancada. Uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça comum. Que surgiu por uma alteração que não existe um fator determinando aquela dor de cabeça. Perfeito. Não bateu a cabeça na parede, não tem um tumor dentro da cabeça. É dorzinha de cabeça por causa de conta. Pois, exatamente, por causa de conta. São 3 dores de cabeça. Vamos lá. A primeira, tensional. Cefaleia tensional. Cefaleia é dor de cabeça. Dor de cabeça por tensão, por preocupação. Você ficou estressado, preocupado com aquilo ali, e aí vem a dor de cabeça. Cefaleia é a mais comum de todas, por conta, por exemplo. Boleto. Segunda dor de cabeça, segunda causa, depois da tensional, é a migrânia, que é a enxaqueca. Que já por um distúrbio de neurotransmissores, um distúrbio de circulação cerebral, vamos dizer assim, que já é uma doença, em que alguns gatilhos desencadeiam essa dor de cabeça muito forte, geralmente com moscas volantes na visão, escotomas na visão, manchas na visão e flashes de luz que aparecem. Pronto, é isso que eu ia te perguntar, porque o que acontece? Eu tenho essa, que é a enxaqueca que tu fica com aura. Com aura. Pronto, então assim, ó, eu olho pra ti, eu só vejo um lado do teu rosto. Perfeito. Eu não vejo o outro lado do teu rosto. E o que acontece? Eu tenho 41 anos, né? Na minha época, tipo assim, não tinha diagnóstico disso daí. Então, a gente ia nos médicos, os médicos nem sabiam quando era criança. Tinha desde quando era criança, né? O médico não sabia o que era. Então, um dizia que era problema de vista. Não, você tem que botar óculos. Aí outros diziam que eu tava doido. Sério mesmo. Isso aí não tem nada, não. O menino não tá vendo nada. E aí, eu queria que tu explanasse um pouco. Vou falar, vamos lá. Então, vamos lá. Enxaqueca com aura. É isso aí. Você sentir manchas na visão, flash de luz e dá. E aí, qual é a grande questão da enxaqueca, que é essa segunda causa? É que você precisa identificar os gatilhos. O que é gatilho? É o que desencadeia a doença. Entende isso? Sim. Então, por exemplo, se você está aqui e uma luz te irrita muito aquilo ali. Você tem astigmatismo, a luz te irrita e é um gatilho para que você tenha dor de cabeça. Outras pessoas são um perfume. Sentir um cheiro de um perfume é um gatilho para dar dor de cabeça. Outra pessoa é, por exemplo... Não sei, é uma coisa de, digamos, um alimento que você coma e que te desencadeia a dor de cabeça. Então você vai começando a rastrear e entender quais são os gatilhos que são estimulantes da enxaqueca. Isso aí não é tanto tua área. Isso já é neuro. Entendi. Como eu gosto de medicina... Não, claro. É só para o nosso telespectador entender. E não é isso, que tiver algo nesse sentido, ele tem que procurar um neuro. Procura um neurologista que vai te ajudar muito, entendeu? Eu sou neurooftalmo, mas a minha área é outra, assim, mas é visão mesmo, tá? Mas porque eu gosto disso aqui. E aí, a terceira causa de dor de cabeça, você fala em salvas, que já é um tipo de dor de cabeça associada diretamente com bebida alcoólica. É aquela pessoa que bebeu... É ressaca.
ressaca, mas muito mais forte do que uma ressaca. Bebeu demais e daí depois de um tempo ela sente, na segunda-feira, bebe sábado e domingo, e aí sente uma dor de cabeça insuportável de um lado só da cabeça. E isso é constante. Bebeu, dor de cabeça forte. É quase uma ressaca mais intensa. Eu tinha essas duas então, Bruno. Eu tinha tanto a enxaqueca quanto da ressaca. Eu acabei de falar, né? Que eu tô um ano sem beber, graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Mas quando eu bebia, meu irmão, era uma dor de cabeça, assim, que insuportável. E foi um dos motivos também, acho que do parar de beber foi isso daí. Exatamente. Glória a Deus. Ainda bem que existe essa cefaleia em saúde, então, pra poder libertar o ser humano dessa prisão. Entendeu? Assim, então, assim, são essas dores de cabeça que existem. E dor de cabeça relacionada à vista. É mais pra criança. Então, adulto não tem muita dor de cabeça relacionada à vista. É importante desmistificar isso. Sim. Não tem. Raramente tem isso. É mais na infância, devido à musculatura de dentro do olho que está mais ativa. A pessoa já com mais de 40 anos, o músculo já está mais fraco. Ele não contrai mais tanto o músculo de dentro do olho, o músculo ciliar. E aí não gera dor de cabeça. Nem por leitura? Leitura pode gerar uma dor de cabeça por esforço visual, mas nem se compara com uma criança. Uma criança que estuda o dia todo sente dor de cabeça no final do dia, e um adulto que estuda o dia todo sente no máximo uma fadiga, uma dorzinha leve de cabeça, porque o músculo não está mais tão forte. Então, por exemplo, hoje, não sei se tu tem esses dados assim, atualizados, mas assim, as crianças, existe muita criança hoje que sente dor de cabeça. Sim. Existe algum dado assim que tantos por cento seja questão ocular ou tantos por cento seja um outro? Maioria ocular. A maioria. Definitivamente. A maioria por causa ocular. Ainda bem, porque são casos que dá para resolver com óculos. Criança. Corrigir o grau, melhora. Quando é uma dor de cabeça muito forte, intensa, progressiva, que vai crescendo ao longo do tempo, aí suspeita-se de outras alterações. Sinusite, lesões na cabeça, tumores, aí vem situações mais graves, que tem que ser investigada pelo pediatra, para investigar melhor as causas de dor de cabeça. Mas é uma queixa muito comum, ainda mais agora com o uso de tela. A dor de cabeça relacionada à visão, ela é ao longo do dia, no final do dia. E a dor de cabeça por outras causas mais graves são em qualquer fase do dia. É bom explicar isso. O esforço visual, ele vai sendo cumulativo ao longo do dia. No final do dia, 6 da tarde, tá lá a dor de cabeça. Passou o dia todo na tela. É por conta disso. Uma pessoa que já amanhece com dor de cabeça é de uma outra causa. Então, isso aí não é a fadiga ocular? Ou não tem nada a ver? Não. O que é a fadiga ocular? Vamos lá. A fadiga ocular é você... Nossa visão, quando Deus fez lá, Adão e Eva, criou o Adão primeiro, depois da costela do Adão fez a Eva. Então, ele criou o nosso mecanismo do olho, nossa visão, para longe. Não tinha escrita na época. Sim. O Adão estava lá, ele não estava lendo ainda, não tinha nem Bíblia naquela época, entendeu? Ele não estava lendo ainda de perto. Então a nossa visão ela é feita para enxergar de longe em repouso. Só que o nosso mundo hoje, depois da escrita, depois do avanço tecnológico, nos forçou a enxergar de perto, Júnior. Então hoje, para você enxergar de perto, o olho se esforça com um músculo chamado músculo ciliar. Ele contrai a lente dentro do olho, que é o cristalino, para acomodar, para focar para perto. E isso é um esforço. Não é uma zona de conforto. A zona de conforto é longe. Sim. Então a pessoa que passa o dia todo aqui com a visão contraída, com o músculo para enxergar de perto, que é a rotina hoje do celular, de computador, ele acaba sofrendo essa fadiga ocular. Agora, que é um esforço muscular. Aí tu tá falando de leitura, né? Mas assim, atualmente acho que são até poucas pessoas que leem. Verdade. Não é? Aí que vamos entrar aqui na questão da tela. Perfeito. E aí eu vou te dar o meu exemplo, né? De agora, né? Certo. O que acontece? Eu comecei agora, mesmo depois de fazer a cirurgia, de achar que eu tô com um pouco de dificuldade de enxergar. Aí eu vou te perguntar, vou logo fazer minha consulta. Se esses são os motivos. Por exemplo, eu sou um entusiasta gigantesco da inteligência artificial. Também sou. E com a inteligência artificial, eu comecei a fazer uma coisa que eu pensei que eu nunca conseguiria fazer, que é programar. Eu tô criando programas, softwares, massa, cara, com inteligência artificial. Legal. E aí quem é programador sabe, cara, o cara começa a programar, ele fica viciado. Eu tô viciado em programação. Legal. Então às vezes eu fico até 3 horas da manhã programando. Perfeito. Né? Perfeito. E tal. Aí é erro, deu certo, não deu certo. Cara, na tela direto. E aí eu comecei a ter muito assim, cara, às vezes eu coisa assim, o olho tá todo tempo embaçado. E aí eu queria, né, já dentro da minha consulta, esclarecendo aqui também o nosso telespectador, qual é o problema dessa tela. Tanto no meu caso, professores e crianças. Se tu puder falar dos 3. Vamos lá, a tela causa alguns problemas. Vamos enumerar 3 aqui, os principais.
Primeiro, em crianças, a criança que fica muito tempo aqui para perto na tela, essa tela vai estimular uma miopia. Vai estimular o olho a crescer, a se adaptar àquela função aqui, ó. Se a criança passa o tempo todo jogando bola, brincando ali fora, na rua, olhando para longe, o olho se desenvolve olhando para longe, ele fica do tamanho normal. Se a criança passa o dia todo numa tela, o cérebro vai adaptando para que o olho cresça um pouco mais para focalizar aquela imagem para perto. Porque o cérebro vai entendendo que a criança precisa da visão de perto, mais do que a de longe, você entende? Sim. E o olho vai crescendo, vai ficando míope. 25% da população do mundo, ou seja, 1 a cada 4 pessoas no mundo tem miopia hoje. A expectativa em 2050, daqui a 25 anos, é que metade da população tenha miopia, devido à epidemia das telas. Então essa é a primeira causa. Crianças vão ser tudo míope. Pode esperar. Criança tudo com óculos. Míope, por conta do excesso de tela. Sim. Segundo ponto, causa uma coisa chamada de distúrbios do sono. Então, a pior coisa que a pessoa pode fazer é ficar usando o celular, essa tela, com essa luz azul que é emitida da tela, durante o período a partir de 6 horas da tarde. Porque essa luz azul vai inibir um hormônio, que é o hormônio do sono, que é a melatonina, produzida pela glândula pineal, uma glândula lá de dentro do cérebro, que é programada para a partir de 6 horas, quando fica escuro, ela produzir um hormônio, que é a melatonina, cai na corrente sanguínea, para essa melatonina desligar tudo do corpo e fazer a pessoa dormir, ativar o sistema reticular ascendente, que é para poder a pessoa dormir, descansar. E aí depois ela acordar de manhã e produzir o cortisol, que é o outro hormônio que ativa a pessoa, a melatonina desliga, enquanto o cortisol ele ativa, liga. Isso tudo dependendo da luz do sol. Sim. Para que haja descanso e para que haja produtividade. Isso é tremendo. Só que essa luz bloqueia a melatonina. Então a pessoa faz uma inversão do sono-vigília. E isso desregula todo o organismo da pessoa. Vem obesidade, vem depressão, vem insônia, tudo associado por conta disso. Então que você trabalhe em telas, ok, mas faça durante o dia e não durante a noite. Você entende isso? Eu entendo em partes. Eu quero que tu explore um pouco aí, o que tu já falou, porque assim, pra mim é novidade. A questão de depressão, não é? Tem a ver com visão. Pode ter a ver com visão. Com telas. Com telas. Mas calma, só pra gente falar da terceira causa. Eu falei da primeira, estimula miopia em crianças. Inibe a melatonina, bloqueia todo o ciclo do sono. E terceiro, causa ressecamento e sintomas visuais. Como? Quando você fica numa tela, você fica muito focado, concentrado, seja no computador, ou num tablet, ou no celular, focado naquilo ali, você nem vê o tempo passar, meu irmão. E aí você pisca menos. A gente pisca uma vez a cada 2 segundos, então 30 vezes por minuto. Quando você está na tela, você pisca muito menos. Então você fica concentrado com o olho aberto e o olho vai secando. Ao secar, o olho começa a ter problemas. Fica vermelho, fica sentindo dor. Ele começa a gerar irritações, porque você está piscando pouco. Então causa uma coisa chamada síndrome do olho seco. Então o que a tela, de maneira geral, causa? Miopia em crianças, inversão do ciclo do sono, porque bloqueia a melatonina e causa ressecamento e vermelhidão nos olhos. Quais são sintomas? Já que você citou agora, uma das minhas perguntas aqui. Quais são as consequências dessa síndrome do olho seco? Vamos lá. Vermelhidão constante nos olhos, dor constante nos olhos, coceira, às vezes lacrimejamento. Ou seja, doutor, mas olho seco e lacrimeja? Sim, fica seco tanto tempo que aí o sistema nervoso manda um estímulo, vai lá, lacrimeja, lava e mais tempo seco. Um pico de lacrimejamento e muito tempo de secura. Um pico de lacrimejamento e um tempo de secura. Fica nesse ciclo. Quando, na verdade, deveria estar piscando o tempo todo, deveria estar lubrificando o tempo todo os olhos. Não, tu tá falando aí, meu olho já tá começando a arder, já tô começando a ter problema no olho. Então, se for programar, fica no período do dia. Outro dia, a gente entrevistou uma psicóloga aqui, né? Ela começou a falar de TDAH, todo mundo aqui saiu doido aqui. Todo mundo, meu irmão... Teve um aqui, aquele ali, o bebezão que tá ali operando, né? Mano. Quando ele foi sair daqui do estúdio, ao invés dele fechar a porta por fora e sair, ele fechou por dentro e se trancou. Desenvolveu na hora. Na hora. Tu tá falando isso aí, meu olho já tá aqui ruim, ardendo. Mas, Júlio, você falou esse negócio de programação, cara, eu também sou apaixonado por isso, viu? Essa parte de IA, assim, de programação, eu vejo, meu Deus...
tu imagina quantos pacientes vêm para mim, de vários lugares do Brasil, graças a Deus, tô dando glória para ele, mas despachados, Júnior. Cara, imagina, viu? Despachados, assim, sem esperança de nada, arrasados, pensando em suicídio. Doutor, eu não consigo, eu tô cego, tem alguma esperança? E eu jamais tiro a esperança de uma pessoa. Porque não tá na minha mão a cura dele. Tá na mão de Deus, irmão. Sim. E aí, o que eu falo para ele? Meu amigo, se surgiu uma cirurgia de catarata na década de 50, de 60, porque até antes disso não tinha. E uma pessoa que recebeu uma sentença de catarata em 1950, 60, 10 anos depois, estava lá a mesma pessoa enxergando. Então, como é que eu posso falar agora, num mundo como esse, de inteligência artificial, de desenvolvimento frenético o tempo todo, e aí a pessoa vai ficar dizendo que está cega? Sim. Eu não posso te afirmar isso. Meu amigo, na medicina atual, não tem uma solução ainda. Esse ainda tem que ser ponderado e ser enfatizado. Mas em breve, quem sabe, pode surgir, e eu tenho muita fé que isso vai surgir. Sim. E eu quero estar aqui para testemunhar junto com você a sua libertação, a sua cura, meu irmão. Então, esse tipo de coisa é tremendo. Assim como a programação para software, software para a parte de computação, essas coisas, mas também a programação para a parte de saúde. Sim. Para vacinas, para células-tronco, para terapias, o mundo não está parado. A medicina está ativa para poder salvar o máximo de pessoas possível. Pessoal, então vocês aqui que estão assistindo Álvaro Bruno, que tem algum problema de vista, tá? Não percam a esperança, que como ele está falando aqui, a medicina, ela avançou muito nos últimos 100 anos, né? Principalmente após a invenção da energia elétrica, que possibilitou todo esse aparato tecnológico que existe hoje, né? Tudo começou com a energia elétrica, né? E hoje com a inteligência artificial, então, viu, Álvaro Bruno? Assim, porque qual é a grande diferença da inteligência artificial hoje, essa generativa que a gente fala que é o ChatGPT, que é o Gemini, que é o Grok, né? Que a gente tá usando aí, para que eles estão atrás agora, que é a inteligência artificial geral. Essa inteligência que a gente usa agora, o ChatGPT, por exemplo, ele só vai te dar informações que já existem. Ele vai buscar o maior número de dados que já existem, ele vai te dar informação que já existe. Ele pode, inclusive, conectar uma informação com outra e te dar alguma coisa ali, entre aspas, nova. Mas ele não cria novas informações. E a inteligência artificial geral, não. Ela cria novas informações. Ela busca, ela é como se fosse um gênio. Ela é como se fosse um Einstein. Então, essa comparação. Imagina, na época de Einstein, existia a física newtoniana, né? Que era a física linear. Sim. E aí Einstein disse, não, mas espera aí, existe uma relatividade aqui do espaço-tempo. Então, ele reformulou a física, porque é um gênio. Sim. E essa inteligência artificial geral, que eles dizem aí, o pessoal que é muito ligado em tecnologia, que com de 1 a 2 anos ela vai estar aí. É essa que vai revolucionar completamente, porque ela é como se fosse um grande cientista capaz de fazer novas descobertas. Perfeito. Então, por isso que tu está falando aí, é muito relevante o professor, o servidor que está aqui nos assistindo agora, não perca a esperança de forma alguma. Júnior, só para te falar uma coisa assim, em cima disso, que faz todo sentido, eu estava falando isso ontem até, estava conversando com o nosso grupo, né, de pessoas que tem alguns conselheiros e amigos nossos, sobre isso, sobre como situações difíceis, desafiadoras no mundo, precederam grandes saltos na humanidade. Vou falar só de 2. Da Segunda Guerra Mundial, que ali surgiu a penicilina, ali surgiu a cirurgia de catarata, ali surgiu a anestesia do jeito que é hoje feita. Na Segunda Guerra Mundial, meu irmão. Na necessidade. Na necessidade. Ali surgiu. E aí agora na pandemia. A inteligência artificial avançou na pandemia. Na pandemia, verdade. Então, assim, tu vê que essas grandes coisas precedem grandes saltos. Grandes descobertas. Grandes descobertas. Verdade. Então, assim, a gente está no momento pós-pandemia que isso aconteceu. Será que isso aconteceria se não tivesse pandemia? Você entende? Sim, então, só para ficar aqui de reflexão. E aqui falando para professores, uma coisa que eu falo muito, eu sou 10 anos professor da UFMA. Graças a Deus. Pensei várias vezes em desistir. Várias vezes, Júnior. Porque, sabe, né, salário, essas coisas, os amigos falando, viajar pro interior, às vezes não pagava nem o ferry, o que a gente recebia, mas eu sempre respondia de uma forma, né, meus colegas falavam, isso não vale a pena e tudo mais, e eu diria assim, o que eu aprendi como professor, irmão, hoje pagaria para ser professor. Olha, que maravilha, cara. E que incentivo para os professores que às vezes perderam o propósito de ser professor. Pois é, não deixa o inimigo botar isso na cabeça de vocês, pessoal. Não deixa. Professor é um sacerdócio, entendeu? É uma coisa assim, é uma bênção de Deus. Pô. Eu diria assim, 3 profissões, né? Professor, médico e policial. Vamos botar os 3, assim.
na linha de frente da humanidade, entendeu? Eu, advogado, zero. Advogado tá atrás. Você tem que virar policial ou então professor, Júnior. Você pode ser professor também, né? Mas tu me relaxou agora, viu? Não, mas é verdade, cara. Um professor, cara, ele edifica, meu Deus do céu, é tremendo demais. Ali é um negócio assim que é sobrenatural o negócio. Então, professor é uma coisa que a gente, quanto mais ensina, mais recebe. Quanto mais a gente vê nosso aluno se formando, às vezes superando o nosso trabalho, isso é tremendo demais. Então, assim, é isso que eu percebo hoje, já com 10 turmas de medicina formadas lá na UFMA, meus alunos já fizeram residência, hoje abençoo pessoas, e eu vejo assim, eu fui tratada, operada por um aluno meu Deus do céu, isso eu me sinto muito bem. E assim como vocês estão em casa agora, também devem sentir esse tipo de retribuição. E aí, uma coisa que existe lá na clínica, ainda não é o presente de vocês, mas é uma coisa que eu... Tem que assistir até o final para receber o presente. Que Deus colocou no meu coração, Júnior. Isso desde quando eu voltei de Brasília, quando eu me formei em 2012, 12 anos atrás. Vai fazer agora 13 anos. De abençoar cada um dos professores que já passaram pela minha vida, assim, de alguma forma. Desde o meu primeiro maternal ali do colégio, até o meu professor de faculdade, de mestrado lá em Brasília. Mas deve ser muitos, hein, cara? São muitos. E aí a gente abençoa. Eles não pagam na clínica. Nenhum tipo de consulta, nem de exames, nem de cirurgia. O que tiver ao meu alcance, da minha família, da nossa estrutura que Deus nos concedeu, eles não pagam absolutamente nada. Deixa eu te falar uma coisa que não sei se tu sabe. Fala. A minha mãe, que tá precisando da cirurgia, foi tua professora quando tu tinha 1 ano de idade. Pois tá abençoada já. Pois pode ir lá que tá abençoada. Na creche, a creche que tua mãe te botou lá, foi professora tua, né? Benzeu lá os 2 dias. Pois pode contar com a gente, viu? Se você foi professor de Álvaro Bruno... Bota aqui nos comentários, viu? Aí, ó. Quem for, bota aqui no comentário. Quem for professor, bota no comentário. Não vai pagar, entendeu? Nada, gente, olha aí. Pode ser uma bênção, cara. Uma bênção, cara. É o mínimo que eu posso fazer, irmão. Cara, que maravilha, cara, tu fazer isso aí. E, Júnior, tu imagina assim uma professora tá ali, saindo de casa, primeiro período, cobrada pela direção da escola, às vezes dentro de casa pelo marido, às vezes tá lá maternal, professora de educação infantil, pô. E o meninozinho tá lá, a pessoa tá lá dedicando, os meninozinhos não quer ficar na sala, quer ir brincar, correr. Não, é uma profissão difícil. E a pessoa tá lá, e aí aquele menino depois se torna um grande homem, Deus abençoa, a pessoa se torna um médico ou um advogado, como você é um advogado, meu Deus, você é maravilhoso. E aí você depois volta para aquela pessoa ali, que às vezes aquela pessoa não tem um reconhecimento devido. Sim. Infelizmente, nem sempre é reconhecido. E aí volta, meu Deus do céu. Tu foi um bom aluno? Tem que perguntar pra professora. Professora de Álvaro Bruno, escreve isso, ele foi um bom aluno. Tem que perguntar pra ele, meio rebelde assim, né? Mas tu era tua autoavaliação, tu era aquele que prestava atenção na aula certinho, ou tu tava mais... Eu acho que até a 7ª série não muito rebelde, brincava, jogava papel na professora, essas coisas todas. Não, merece, graça, agora merece. Depois da 8ª série, assim, depois que a gente foi assim, mais amadurecendo, Deus foi abençoando e a gente foi ficando assim, mais comportado, né? Maravilha. Mas é um desafio, cara, um desafio. Então realmente tu deve mesmo pra essa professora que tu jogou papel, coitada, viu? Professora que Álvaro Bruno jogou papel, pelo amor de Deus. Se você não tiver nenhum problema de vista, arruma alguém que tenha. Ele tem a obrigação. É verdade. Era só freira, estudava no colégio de freira. Ah, era só freira, era. Puxava lá o negócio das freiras. Qual era a escola? Divina Pastora. Ah, sim, Divina Pastora, é verdade. Já atendi vários professores lá, inclusive hoje as freiras de lá, irmã Crisô, são minhas pacientes, inclusive. Rapaz, tu foi criado praticamente na escola de freira e agora hoje tu é evangélico. Sou evangélico. Não é? Sou evangélico. Mas é a mesma linha, só assim, foi uma profundidade espiritual que eu tive mais, assim, foi uma coisa tremenda na minha vida. E sou grato pela base cristã que eu tive, que ainda não foi um contato que eu tive ali com uma parte de Deus, foi uma coisa muito importante, que hoje a gente se aprofundou na parte espiritual, na parte evangélica. Beleza. Nós vamos já voltar aqui para a questão do olho seco, porque eu vou te fazer a pergunta, mas tu vai responder ela agora. Amém. Que é, por exemplo, tem muitas colírio. Então a gente vai na farmácia, compra ali um colírio qualquer e tal. A minha pergunta é se qualquer colírio serve para qualquer coisa ou não. Mas antes disso, como tu falaste aqui da parte espiritual, tu me falou lá no teu podcast que hoje, lá na tua clínica, olha a saúde, tem quantas unidades? No Maiobão, 5 unidades, né? Maiobão, Anjo da Guarda, Pinheiro, Rosário e Ponta da Areia. Perfeito. Então, assim, lá, além de vocês tratarem da saúde ocular, dos olhos físicos, vocês também têm ali uma linha de oração, de pegar ali na mão daquela pessoa que chegou muito debilitada e tal. E vocês fazem também, claro que não é a obrigação, é porque vocês querem, mas tem esse trabalho espiritual lá também. Júlio, vamos lá. Hipócrates, pai da medicina, conceituou saúde 1000 anos antes de Cristo, vamos dizer assim.
na época da Grécia ainda, antiga e tudo mais, antes de Jesus. Ele conceituou saúde, o pai da medicina, Hipócrates. Saúde é a ausência de doença. Faz sentido? Saúde é a ausência de doença do corpo, da alma e do espírito. Acabou. O que adianta, meu irmão? Eu chegar aqui, a professora aqui chegando, sua aluna aqui do seu conteúdo, e lá eu fazer uma cirurgia de catarata nela, ela recupera a visão e ela continua destruída emocionalmente e espiritualmente. Em depressão profunda, pensando em suicídio, cheia de mágoa, de culpa no coração. Eu não curei ela não, meu irmão. Não fui. Só que a medicina foi ao longo do tempo perdendo alma e espírito. E ficando só corpo. Não faz sentido. Se Deus me deu um anel aqui de formatura, me abençoou com um curso na Federal, para que eu chegasse e tratasse uma catarata, para mim ganhar o dinheiro, para eu ganhar o dinheiro, ir para casa e curtir, não faz sentido, meu irmão. Nós temos que levar e promover cura completa para uma pessoa. Uma missão, um propósito. Uma missão, um propósito, muito além do que uma cirurgia. Você entende? Sim. Já teve pacientes que a cirurgia ficou perfeita e o paciente reclamou. Já teve pacientes que a cirurgia não ficou perfeita e eles estão felizes da vida. Porque a cura é espiritual. É muito maior. Quando eu fui entender isso, como que eu entendi isso? Eu tenho que dar o crédito pro pastor Davi. Pastor Davi é o da igreja? Apresentador da Mirante hoje. Ah, tá. Davi. E ele é da Igreja Batista, que existe lá no Renascença, Igreja Batista, da base, né? E foi um dos meus primeiros pastores. Uma pessoa que despertou em mim. Eu um dia cheguei lá no programa CRM TV. A cada 6 meses eu era convidado lá, graças a Deus, para participar do CRM TV, programa na TV Record. Ele era o apresentador. E aí eu falei de saúde, de retinopatia diabética, falei empolgadão com a medicina. Aí o Davi, Álvaro, tu gosta muito de medicina, né? Eu falei, Davi, eu amo medicina. Eu amo todas as áreas da medicina. Não é só oftalmo, não. Eu gosto de tudo. Tudo que é envolvido com medicina eu gosto. Eu estudo por prazer. Aí ele falou assim, quando tu entender a parte espiritual, tua cabeça vai explodir. Aí que tu vai amar. Aí aquilo me despertou. Eu sou um estudante profissional, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender coisas. E ele me falou isso, eu falei, pronto. Depois eu quero. Só eu preciso ler. Comecei a acompanhar na igreja com ele, depois me aprofundei na palavra de Deus. E aí que eu fui entender. Quando chegar para mim um paciente doente, e eu entendi muito mais. Hoje, eu não vejo mais só o olho da pessoa. Hoje eu vejo a pessoa. O olho é só uma expressão de uma parte da pessoa. Você entende? Inclusive tem muitas doenças que são relacionadas ao estresse. Serosa central, doenças como retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, doenças que são manifestadas no olho, mas vêm de uma base muito maior, espiritual e emocional. Então hoje a gente busca lá na clínica, claro que não é uma cura completa, mas a gente tem ido para esse lado. Porque Deus tem nos inspirado para isso. Não foi um projeto pessoal, eu não pensei numa estratégia para isso, mas a coisa foi acontecendo. E Deus foi nos usando, não só a mim, mas hoje toda a clínica. Os outros médicos da clínica também, os colaboradores, todos, hoje em dia a gente busca, tá indo nesse sentido, no olhar global de saúde, não só e é assim, né? Um crescimento muito rápido, né? Pro de vocês, assim, tá sendo um crescimento muito rápido, sólido. E esse crescimento aí, tu atribui, eu vou te perguntar, mas sei da resposta, tu atribui a essa questão espiritual também lá dentro da tua empresa? Os planos de Deus são maiores que os nossos. Então assim, o meu plano era ter uma clínica. Sim, nem era ter clínica. Eu vim para trabalhar em outras clínicas aqui. Eu não precisava ter clínica não. Mas Deus foi tocando no coração. Falei, meu Deus, será que é só isso aqui? Deixa eu ver como é que funciona. E vamos um consultório pequeno, e Deus vai abençoando, e aí nossos sonhos vão começando a aumentar de degrau em degrau, sem nenhuma pressa, sem colocar os pés pelas mãos, sem invejar o outro, mas sempre admirando o trabalho de outras pessoas. Isso é importante a gente falar aqui. Se você está querendo ter uma escola, se você está querendo ser professor e quer montar um cursinho, ou alguma coisa que você tenha um projeto na sua vida, o primeiro passo é você admirar pessoas que já alcançaram o que você está buscando. Faz sentido, Júlio? Totalmente. Você tem que admirar. Porque se você inveja, você bloqueia a bênção. Não chega para você. Então você começa a admirar e entender, pô, o que esse cara fez para chegar até lá? Então ele fez isso, ele lutou, ele persistiu, ele conquistou, eu tive que aprender marketing digital, eu tive que aprender... Tem ele como um modelo ali, não é? Um modelo, uma inspiração, sabe? E aí, pronto, tudo que você admira, você atrai. Tudo que você inveja, você repele. Então isso foi tremendo. Então hoje eu admiro demais os meus antigos patrões, são meus amigos, são anti-empresários, todo mundo hoje assim, mas eu admiro, abençoo, poxa, obrigado pela oportunidade. Teve um que me demitiu, que é dono de uma grande clínica aqui em São Luís, o cara me demitiu, doutor, eu falei, por que você está, na época, né, 2018, por que você está me demitindo? Não, porque você já tem uma clínica, e aqui a gente só quer pessoas que não queiram empreender.
Aí eu, tá bom, vamos tirar a foto aqui no final. Eu tirei uma foto com ele, poxa, muito obrigado, Deus te abençoe e tal. Eu fui embora. Sim, Enfim, perfeito. Levinho, perfeito, obrigado. Hoje a gente é amigo, ele falou, poxa, hoje, meu vizinho hoje, né? Aí eu encontrei com ele, rapaz, tua clínica tá dando certo, né? Eu falei, meu amigo, obrigado, Deus te abençoe. Sim. Sem nada no meu coração, sabe? Me abençoou, me levou pro meu propósito, entende? Sim. Então, se você tá aí, tá sendo demitido, pode ser uma resposta de Deus pra sua vida. Pode ser o pontapé inicial pro seu propósito. Porque Deus enxerga o caminho completo. A gente está vendo só o hoje. Então, assim, qual é a grande questão? É se você quer empreender nessa parte de professor, faz um voto com Deus e persiste que vai dar certo. Deus abençoa quem é justo e quem trabalha com fé. Agora sim, é trabalho, meu amigo. Eu estava até perguntando quantas horas tem teu dia, né? É trabalho, gente, porque assim, é persistir. Você ir para uma clínica que está começando, 2018, e você atender um paciente, teve um dia que eu fui para Pinheiro, não tinha nenhum paciente. Não tinha nem luz na clínica. A gente foi inaugurar a clínica de Pinheiro, que é um polo que a gente tinha lá, não tinha nenhum paciente. Aí eu, na hora, podia ficar reclamando. Outra coisa, se você ficar reclamando muito, o povo do Egito era para chegar em 40 dias. Chegou em 40 anos, porque o povo reclamava demais. Sim. Quem reclama, bloqueia a bênção. Então não reclama de nada. Chega lá, não tinha nem luz. Meu amigo, bora na semana ligar a luz e bora entregar panfleto de casa em casa. Ainda bem que não tava cortada, né? Não tava nem ligado. Era alugado lá, nem ligado. Meu irmão, não tinha nem luz. Como é que atender paciente, pô? Então, assim, é o tempo todo. É você ter uma fé, assim, uma resposta, uma força de Deus dentro de você que faz acreditar que você vai dar certo. Você entende? Como fala lá em 1 Coríntios 5:9, diz assim, que a gente não vive pelo que vive por fé. Entendeu? Então a fé que Deus já te mostrou o caminho vai dar certo. Então assim, e vai persistindo dia após dia, atendendo bem a pessoa, consagrando tudo ao Senhor, e a coisa vai começando a crescer. Aquele paciente te indica e vai. Então de nenhum paciente particular que nós tínhamos em 2018, hoje, 6 anos depois, mais ou menos, a gente tem 50 mil pacientes particulares, que Maravilha. É um milagre. Toda a clínica só funciona com plano de saúde, toda a clínica só funcionava com convênio com o SUS. A gente pode dizer que a gente nunca precisou disso, de convênios e nem de convênios com o SUS, né, para trazer o paciente. Graças a Deus eles vêm, e vêm maioria por indicação. Eles vêm, sentem a experiência da clínica, gostam e vão indicando os familiares, os amigos, e assim a gente vai levando. E sabe que a oftalmologia é uma área muito cara, que requer um investimento muito alto, mas que graças a Deus, hoje a gente tem todos os aparelhos e a gente consegue gerar um resultado e abençoar muitas vidas. Júnior, a gente costuma falar que nenhuma pessoa sai cega da clínica por falta de condição financeira. Isso é uma coisa muito forte. Para todo mundo, meus colegas, assim, administradores que eu falo isso, essa conta não fecha. Como é que tu vai abençoar, eles não falam abençoar, como é que tu vai dar uma coisa de graça? Quem é que paga essa conta, meu amigo? Deus paga a conta. Deus paga a conta, pessoal. E paga e dá de sobra. Então, se você estiver sentindo no seu coração de abençoar uma pessoa, de dar algo para alguém, dá. Faz aquilo para aquela pessoa. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. Entende? Se você tem... Porque é melhor, como fala em Atos 20:35, é melhor dar, bem-aventurado, é dar do que receber. Porque se você está dando, você tem, meu irmão. Sim. E aquela pessoa não tem nada. E todas as vezes que a gente abençoa uma pessoa, há uma bênção gigantesca sendo trazida para sua casa, para suas empresas. E sempre foi assim. E aí, assim, cada dia que passa, todo dia eu tenho uma missão comigo. Todo dia eu tenho que abençoar alguém. Isso é tremendo, Júnior. Hoje é meu dia. Pode vir, Amém. se você quiser. Vamos lá. Todo dia eu abençoo uma pessoa. Hoje a gente vai abençoar aqui os professores. Até o final do podcast você vai receber uma bênção aqui tremenda e você não tem ideia. Bote isso no seu coração. Antes de pensar em, meu Deus, mas minha vida ninguém me dá nada. Antes de você receber, você tem que dar. Você tem que dar. Uma palavra. Não tenho dinheiro. Dá uma palavra. Mas eu não sei o quê. Ajuda o seu vizinho. Limpa o lixo da casa dele. Vai fazer o que for. Mas ajuda alguma pessoa. Pra você ver. É uma semeadura. E você colhe depois na sua vida. Cara, e às vezes, assim... A gente vai já voltar, pessoal, aqui pras doenças, pro colírio, né? Mas é importante a gente falar essa palavra antes. Cara, e assim, olha... Tu tá falando assim... Existe um jeito, né? Então, por exemplo, né? Servidores públicos. Né, que é o nosso foco aqui, né? Quantas e quantas vezes... Quantas e quantas vezes, às vezes, você como cidadão, às vezes você vai lá no servidor público, às vezes ele te trata de uma maneira não tão legal, te trata de maneira ruim, chata. E imagina você como servidor público, sendo professor, servidor público, você pode, às vezes, não dar o dinheiro, pode não dar a palavra, mas você pode dar uma assistência,
né? Você pode ser prestativo para resolver determinado problema. Então, isso daí também é importante, porque você tá fazendo ali uma conexão, uma troca com a pessoa. Então, eu acho que também pode seguir por essa linha também. Júlio, vamos lá. Se você der o seu melhor, se você seguir Colossenses 3:23, em tudo que fizeres, faça como se fosse para o Senhor Jesus, Senhor Deus, e não para os homens, que Ele, Deus, te dará uma recompensa como herança. Ah, mas eu não estou ganhando bem, mas atrasaram meu salário. Não importa. Você tem que atender bem aquela pessoa. Ali é Jesus. Então, se você fizer bem isso, todos os dias foi o que eu busquei. E olha que é o mesmo salário que eu recebo, eu nem sei quanto que eu ganho mais, entendeu? Nessa parte de professor. Nem sei mais, nem importa mais. Nunca me importei com isso. Eu tô no automático também, que nem total. Então, assim, é só servir a pessoa. Se você fizer isso, você pode acreditar, não tem como, é impossível você não ter resultado. Agora, tem uma coisa interessante também. Lá em Tiago fala um conceito de religião que cabe aqui certinho. Ele conceitua a religião. É a única parte da Bíblia que fala de religare, de religião. Quer dizer assim, a verdadeira religião é você, o quê? Não se contaminar com as coisas más desse mundo. É você ajudar os órfãos e as viúvas, quer dizer, ajudar as pessoas que precisam, e não se contaminar com as coisas más desse mundo. Olha que tremendo isso aqui. Então você que é professor, que está em casa agora, você que está ouvindo, existe um contágio social, naquela energia ali, que eu digo porque eu tenho amigos professores, de uma reclamação tremenda, Júnior. Estamos ganhando pouco, vamos fazer greve. Cara, eu sempre fui contra isso, cara. Total. Porque isso ali é um ambiente que te contamina. Se tu não tiver blindado, aquilo baixa a tua energia total. Como é que tu vai servir a pessoa se tá todo mundo falando que é pra tu cortar relações com aquela pessoa? Você entende? Sim. Não tô falando que não tem sua justificativa de você exigir uma melhoria no seu trabalho. Claro, isso tudo é justo. Mas que você não penalize o aluno por isso. Então, dá o teu melhor. Portas se abrem. Quando você atende bem a pessoa, Júnior, só para concluir, pode vontade. Quando você atende bem uma pessoa, meu amigo, o universo fica te devendo. Volta tudo. Ali tem uma pessoa, te contrata para ser professor particular da pessoa, ali a porta se abre, ali já abre uma porta de emprego, tudo melhora. Porque o mundo é tão carente de líderes, de pessoas que têm um pensamento distinto. O mundo está cansado de gente que reclama. Todo mundo você vai reclamando. Quando tem um que não reclama, opa, esse aqui é diferente. Então, assim, é isso que a gente quer. Que você seja diferente, um professor diferente. Um professor que está ali por uma missão, por um propósito, não pelo dinheiro. O dinheiro é consequência. Interessante falar isso, porque agora tu tá falando como professor, né? Como professor. E é interessante tu falar isso também, Álvaro Bruno, porque assim, ó, eu te falei agora há pouco, pessoal, é o seguinte, a gente tá gravando esse podcast aqui, há pouco a gente gravou o podcast que a gente falou sobre o lado espiritual, né? Sobre Deus. Se você quiser, você vai lá no nosso YouTube, que é Júnior Figueiredo, certo? Júnior Figueiredo. O podcast é Hora Santa. Tá? E aí você vai procurar lá Dr. Álvaro Bruno com o Júnior Figueiredo, Hora Santa. Aí você vai encontrar aqui toda a extensão dessa conversa aqui lá nesse podcast. Mas aí, Álvaro, assim, olha, o filósofo que eu gosto muito, que é o Alberto Holden, ele fala o seguinte, que existe, corroborando com o que tu falou, né? Essa questão de você se influenciar. 2 tipos de homem. O homem água e o homem luz. Qual a diferença? A água, ela pode ser limpa. Mas se ela passar por um lugar sujo, ela se torna suja. Perfeito. E existe o homem luz. Que esse era Jesus, por exemplo. Jesus, ele comia com pecadores, prostitutas. Ele pode, que ele não se contamina. A luz, ela passa por qualquer lugar sujo, ele não se contamina, ela continua sendo luz. Interessante. Né? A gente tem que se identificar as nossas fraquezas. Se você for o homem água, ou a mulher água, irmão, distância. Distância de coisas que podem te contaminar, porque você pode ser limpa, você vai se contaminar. Perfeito. E pouquíssimos são as pessoas que têm luz, são luz verdadeira, que podem estar ali em todo tipo de meio sem se contaminar. Então, assim, é uma definição e uma escola de vida, né? Boa análise, gente, boa análise. Meu amigo, voltando aqui para minha pergunta, eu te fiz lá no começo. Vamos lá. Colírio. Olho seco, a gente estava falando sobre olho seco, né? Então vamos lá, o colírio, você pode chegar lá na farmácia e comprar qualquer colírio, ou existe colírio específico para determinadas situações, como é que é? Porque existe muito hoje no Brasil, né, Bruno, a questão da automedicação, a pessoa vai lá na farmácia e compra um colírio. Não quer ir no médico, às vezes não vai, marcar consulta, pagar e tudo mais, vamos lá. Então assim, de uma maneira geral, dois conceitos importantes. Ao longo da vida, a gente vai produzindo menos lágrima, a gente vai chorando menos. Maria Júlia, minha filha, quando nasceu, era choradeira pra tudo quanto é lado. É só lágrima o tempo todo. A glândula chega a estar produzindo lágrima o tempo todo. Um idoso para chorar é uma luta. Por quê? Não há mais produção de lágrima. Então há uma tendência de diminuir a produção de lágrima ao longo da vida. Então o olho vai ficando seco já ao longo da vida.
Na mulher isso fica ainda mais, porque tem uma relação com os hormônios femininos. Então o hormônio que faz a mulher menstruar todo mês, que é o estrogênio, ele também é responsável pela lubrificação da mulher, de mucosas, boca, nariz, olho. Então o olho vai ficando seco. Mulher com 40, 50 anos de idade, ela já está toda seca. E aí o olho fica seco também. E nesse sentido, a suplementação com colírios se torna fundamental. E ainda vem a tela. A partir dos 40. A partir dos 40 anos. E ainda vem a tela. A tela ainda piora ainda mais, porque a pessoa fica sem piscar. Resseca mais o olho ainda. Desculpa te interromper, Elva. É só a mulher ou o homem também a partir dos 40? A mulher sofre mais, Aham. pela questão hormonal, mas o homem sofre também, dependendo do tempo de tela e do ambiente de ar-condicionado. O que o ar-condicionado faz? Reduz a umidade relativa do ar. Eu morava em Brasília, morei em Brasília 2 anos e meio, mais ou menos, e todo mundo em Brasília anda com seu lubrificante, seu colírio lubrificante para ficar pingando nos olhos. Ambiente seco, muita tela e ar-condicionado. Pronto, umidade do ar lá é como se você estivesse no ar-condicionado. Tirou a umidade toda. Aqui em São Luís, não. Aqui em São Luís você tem o mar todo trazendo uma umidade de 70%. Doutor, o que é a umidade de 100%? Chuva, né? Então a umidade de 70% é aqui de São Luís e no ar-condicionado reduz a umidade. Então fica seco, o olho fica seco. Então tem que pingar colírios. Que colírio pingar? Tem que ser um colírio, aqui vai uma grande ressalva, você não pode comprar colírio de farmácia, porque lá eles vendem um colírio que tem nafazolina, que são colírios assim muito classicamente conhecidos, aquele que deixa o olho branquinho, ou então algum que tenha corticoide, betametasona, dexametasona. E esses colírios eles podem causar um aumento da pressão do olho e eles podem fazer uma coisa chamada de glaucoma. Então já vi pacientes chegando com colírios comprados em farmácia praticamente cegos, porque usou um colírio e na hora tinha um vírus no olho e o olho foi perfurado por conta desse colírio de corticoide. Não era pra ser proibido, não? Pois é, era, mas infelizmente ainda acontece, né? A pessoa vende, não tem fiscalização, então não pode usar colírio de farmácia. Isso, você soube, meu Deus do céu. Eu me lembro que é uma história de um pastor amigo meu lá de Perimirim, muito amigo nosso demais, e ele me ligou na época da Páscoa, eu não fui atender, estava num período de feriado, e ele falou comigo pelo Instagram. Olha a importância, viu? Fala comigo lá, qualquer dúvida antes de usar, fala comigo lá no Instagram, mesmo que você seja de outro estado do Brasil. Pode até passar o Instagram logo. Álvaro Bruno, pode colocar lá, Instagram Álvaro Bruno, pode colocar, não tem doutor antes, só Álvaro Bruno, fala comigo por lá que eu te respondo e te digo se pode ou se não pode. Já é uma orientação para te guiar. E ele vinha usando já esse colírio comprado na farmácia e o olho dele tinha um vírus e estava perfurando o olho dele. Eu tô usando esse colírio, tá só piorando. Eu falei, para agora esse colírio e usa esse outro aqui, sem ver ele. Só em retirar o fator que tá agravando já melhora. Sim. E aí ele melhorou, depois vi ele na clínica lá em Pinheiro e ele já tava bem melhor só de parar de usar o colírio errado. Então assim, que você em casa entenda, colírio lubrificante tem que ser à base de hialurônato de sódio ou de carmelose sódica. São os princípios ativos. Aí pode tem várias repetir? marcas. Hialurônato de sódio, esse pode usar à vontade, e a carmelose sódica, que são substâncias que podem ser usadas no olho, tem várias marcas deles, não vou falar aqui as marcas, mas esses são os princípios ativos, são as substâncias que você pode usar várias vezes por dia para lubrificar, dar conforto para os seus olhos. Perfeito. Doutor, antes de continuar aqui, pessoal, nós estamos chegando aqui, acho que quase a reta final já, tá? Eu tenho algumas perguntinhas ainda aqui, vou tentar resumir aqui, tá? Beleza? Mas antes eu queria lembrar vocês aqui dos nossos patrocinadores, olha aqui, ó, que ninguém é de ferro, você tem sua esposa, sua namorada, vai lá no Búzios Motel, ali no Calhau, tá bom? Ali no Parque do Rangedor. Nós temos também aqui o nosso patrocinador Hotel Pousada Farol da Praia, aqui em São Luís, JF Studio Hotel e Vila Calhau Hotel também, todos aqui em São Luís. Então você aí que quer vir para São Luís, porta de entrada não é de São Luís, porta de entrada aí dos Lençóis Maranhenses, o nosso centro histórico aqui tá maravilhoso, São João tá muito top, meu amigo, São João aqui em São Luís tá sensacional. Então venham para cá e se hospedem aí nessas nossas patrocinadores, nessas pousadas. E você que é professor, meu amigo, você não pode esquecer que se você trabalha em 2 locais simultaneamente, né, concomitantemente, tem 2 contra-cheques, pode ser que o INSS tenha descontado valores a mais do seu contra-cheque e você tem o direito de recuperar esses valores. Inclusive, rapaz, tu é um caso sério. Exatamente. Pô. Eu tenho certeza que tu deve ter pelo menos uns 60 pau para receber. Pô, já ajuda, né, irmão? São valores, né? Ajuda para fazer como doação também, né? Exato, para ofertar, né? É isso aí. Então, você que é professor, que tem 2 contra-cheques, tá? Você pode ter esses valores aí para receber, são valores altos, como eu falei aqui para Álvaro Bruno, né? Valores aí que podem chegar até 60 mil reais. E você procure um advogado de confiança, nós aqui temos recuperado milhões, muitos milhões aqui de professores,
pode entrar em contato aqui conosco através do nosso site www.advogadojuniorfigueiredo.com.br. Vocês podem estar nos procurando também ali no Instagram, @advogado.juniorfigueiredo, @advogado.juniorfigueiredo. Tá bom, doutor Álvaro? Doutor Álvaro, muito bom ter você aqui, ainda não acabou não, vamos já encerrar. Eu só quero aqui, terminar aqui de algumas perguntinhas básicas. A primeira é: quando procurar um oftalmologista? Quando tá cegueta, quando sente dor, quando o óculos não funciona mais, quando procurar? Júnior, vamos lá. Eu vou falar de uma entrevista que eu dei hoje de manhã. Esse mês agora de junho, faz 6 anos que Deus nos abençoou pra gente fazer uma lei aqui pro estado do Maranhão, que é a Lei 11.018, que tornou obrigatório o teste do olhinho em todo recém-nascido maranhense. Então, o primeiro teste de visão oftalmológico tem que ser feito logo ao nascimento, nas 48 horas iniciais de vida. Quando voltei de Brasília para cá, morei em Brasília 2 anos. É uma lei estadual. Uma lei estadual. Arnaldo Melo, né? Arnaldo Melo, nosso amigo, toda honra e glória para Jesus, mas é claro também nosso reconhecimento para o deputado Arnaldo Melo, que é meu amigo demais, que assumiu essa causa que a gente lutou para poder propor essa lei, e ela foi aprovada na época de 2019. Hoje em dia, se você é mãe, se você é pai, ou se você tem um filho pequeno, ou você vai ter um filho agora, tá gestante, você tem esse direito de cobrar em todas as cidades, em todas as maternidades estaduais aqui no nosso Maranhão. 115 mil crianças nascem por ano, em média, no nosso estado. E elas devem fazer esse teste para poder rastrear doenças. Um teste de 30 segundos de cada lado. E que identifica milhares de doenças. Catarata congênita, doenças, por exemplo, como glaucoma congênito, doenças genéticas, retinoblastoma, que é um tumor de dentro dos olhos, malformações na córnea, enfim, diversas doenças podem ser identificadas e tratadas logo precocemente, se esse teste for realizado. Infelizmente, o que nós percebemos, e ainda recebemos pessoas do interior do estado, de São Luís também, que não fizeram o teste do olhinho. E esse teste feito no particular, ele é pago, R$250 em média. Mas não precisa pagar, porque já há uma lei que a gente lutou por isso em 2018, 2019 aqui. Foi uma luta, meu irmão. E foi aprovado, eu fui na Assembleia, lutamos por isso, saiu na Mirante, em todas a Globo, tudo noticiou na época, mas parece que apagou isso. Então a gente tem que falar disso aqui agora, para que as pessoas tomem conhecimento. Infelizmente no Brasil tem lei que pega, lei que não pega. Se você não ficar atrás, eles... Exatamente. Agora faz 6 anos. Então 6 anos, 6 vezes 115, dá quase 1 milhão de crianças que nasceram de 2019 para cá. E aí que precisam, e o pai precisa saber disso. Então cobre aí a pessoa onde você estiver, para que você faça o teste do olhinho, que é muito importante. Então o primeiro teste de visão é logo o teste do olhinho. Você não precisa sentir nenhum sintoma para você procurar o oftalmologista. O ideal é que você faça uma vez por ano, no período do seu aniversário, se presenteie com a sua saúde. Cuide do seu templo, do seu corpo, da sua saúde, para que você tenha mais dias aqui na Terra e possa abençoar mais pessoas. Então fazer o seu exame aqui oftalmológico para descobrir doenças. O que vale a pena? Se você não sente absolutamente nada, não se conforme só com aquela consulta de grau. Aquela que criou-se uma tendência nas óticas, infelizmente aqui no Maranhão, de só vender óculos. Eu vou só trocar o óculos. Não, você não vai trocar o óculos, você tem que consultar. Saber como é que está a pressão do seu olho, saber como é que está o fundo do olho. E se tiver tudo bem, aí você faz o óculos. O que eu percebi muito e recebo, não só eu, mas nossas clínicas aqui, que vem pessoas com um óculos novinho e com glaucoma e com uma doença gravíssima dentro do olho que ninguém viu. Porque não consultou. Porque só ficou o viés comercial de vender o óculos. Então exija isso do seu médico. Doutor, eu não quero só óculos, eu quero medir a pressão do meu olho. Perfeito. Doutor, eu quero ver como é que está o fundo do meu olho, se tem alguma doença ou não. E se tiver tudo bem, aí o senhor me passe o óculos. Então isso é importante a gente frisar aqui, que a pessoa tem uma avaliação completa e não só a parte do grau. Perfeito. Bruno, eu tenho várias perguntas para te fazer, mas infelizmente nosso tempo não vai permitir. Eu queria só que eu vou falar aqui alguns mitos e verdades. Se tu lembrar, ok. Se tu não lembrar, deixa aí para depois. Mas aqui tem, por exemplo, se ler deitado faz mal, né? Se dormir pouco, tu já falou. Se tem alimentos que ajudam ou que prejudicam, não é? Tu falou aqui sobre a questão da luz azul. Enfim, assim, existem alguns mitos
e algumas verdades. Tu poderia listar algumas que vem na tua cabeça agora? Vamos lá, dirigir, ler em movimento de escola retina, não de escola retina. Ah, doutor, vamos lá, deixa eu ver aqui, você falou o que mais? Ler deitado, normal, não causa mal nenhum, pode ler deitado, tranquilamente, só não pode ler no escuro, porque pode piorar a visão. Óculos de farmácia. Óculos de farmácia também, se for para um uso temporário, tranquilo. As óticas é que não gostam disso, né? Eles falam muito isso para poder vender os óculos dele lá. Mas realmente, o óculos de farmácia, se não for um grau igual, pode causar prejuízo sim. Então, se for para um uso pontual, sim. Para uso constante, não. Piscar pouco. Piscar pouco faz mal, falei, porque pode deixar o olho ressecado, tem que piscar. Só que lembrando que o piscar, ele não é muito só voluntário, ele também ele é involuntário. Ele é uma coisa que você faz para lubrificar os olhos. Então, assim, ficar muito tempo em tela vai fazer você piscar menos e gerar aquele desconforto que eu falei. Alimentos importantes. Para você lacrimejar bem, produzir bastante lágrima, você tem que se hidratar bastante. Então, tomar muita água. Como é que eu sei que eu estou tomando água? Isso aqui é importante falar. Você tem que avaliar a cor do seu xixi. Se seu xixi tiver amarelo, é porque você está com pouca água no seu corpo. Tem que tomar mais água. Então, a mensuração da hidratação do corpo é pelo xixi. Ah, mas eu tomo 4 litros de água por dia. Mas você mora lá em Presidente Vargas, 50 graus na sombra, meu amigo, 5 litros é pouco. Então, não é tomar 5 litros, é você tomar a quantidade necessária para que a sua urina fique transparente. O tempo todo, homem e mulher. Então, observem o seu xixi para saber se há um controle hídrico ou não. Em termos de alimento, tem que ser alimento antioxidantes. Goiaba, por exemplo, acerola, laranja, limão. Vegetais verdes escuros, como cheiro verde, como alface, como rúcula, que são fontes de vitamina B e também são fontes de luteína e zeaxantina, que são substâncias que protegem. O ovo também é um alimento muito importante, porque ele tem luteína, que protege a retina. Castanhas também é muito bom, para que você proteja a sua retina de danos da luz. Mas alimento que faz mal não tem, eu tenho. Faz mal? Alimentos que fazem mal, basicamente não. Só né? Medicamentos, né? A base de corticóide que pode fazer mal. Beleza. Esse aqui tu já respondeu. Estresse. Estresse também. Agora, só um ponto importante de falar também, que pouca gente sabe. Aqui é importante. Todo paciente que eu atendo com catarata e com glaucoma, eu oriento sobre os fatores de risco. Quais são os principais fatores de risco? Bebida alcoólica, cigarro. Então, assim, se você ainda fuma, se você bebe, mande esse vídeo para alguém. Pega esse corte aqui e manda para alguém. Cigarro é uma das maiores fontes de doenças, catarata e glaucoma. O cigarro é uma escravidão em que a pessoa fica presa naquilo ali e que vai abreviar muito a vida do ser humano. Pai, tu vê que eu não sabia, eu pensei que era só o pulmão o problema. Exatamente. E causa uma destruição em várias partes, inclusive no olho da pessoa. Então, bota em oração. Ah, doutor, na hora que eu quiser parar, eu paro. Você não consegue parar sozinho. Você precisa de ajuda, infelizmente. A maioria das pessoas, né? Algum outro consegue. A maioria... Eu tava vendo... lembra aquele filme Meu Nome Não é Johnny? Sim. E aí eu tava vendo o podcast dele outro dia, né? Do João Estrela. E aí ele tava dizendo... Aí tava falando sobre droga e tal. E ele tava dizendo, olha, eu usei cocaína há muito tempo, é um vício horrível e tal. Mas pra mim foi mais fácil eu me livrar da cocaína do que do cigarro. Exatamente. Cocaína eu já não uso há não sei quantos anos, ele falou. Agora cigarro eu não consegui parar. Consegui parar há 2 anos. Entendi. Tu vê como cigarro é complexo. É verdade. Pois é, então cigarro e também em relação à bebida alcoólica. Ah, só uma cervejinha final de semana, não. Sabe uma história interessante? Que o dono da Ambev, que é o Paul Lehmann, ele tem 84 anos de idade, um homem saudável, muito bem, dono da Ambev, que vende Skol, vende Brahma, e ele não bebe. Então ele vende a desgraceira pros outros beber e ele não bebe. Então interessante, né? Fica essa reflexão pra você. Meu amigo, só pra finalizar aqui, lentes multifocais, valem a pena? Assim, vale sim. Hoje em dia a gente faz cirurgia de catarata e bota lentes multifocais, bifocais, trifocais, a pessoa consegue ficar sem óculos de grau. É uma benção. É ótimo, né? Perfeito, meu amigo, te agradeço muito aqui. Já vou antes de tu sair, tu te comprometeu aqui de dar uma notícia aqui pros professores. Amém. Já vou deixar aí tu abençoar aí os professores, né? Mas eu queria alertar você, professor, que muita gente pergunta, né? Olha, problemas na visão, eu consigo me aposentar com problema na visão? Olha, então vou explicar para vocês a parte jurídica, não é? O que aposenta, na verdade, não é a doença em si, mas sim a incapacidade para o trabalho. Então, se você tem uma doença ocular e que essa doença, ela incapacite você para o trabalho, você não consiga mais trabalhar, aí é isso que vai fazer com que você consiga se aposentar, tá bom? Aí como que você sabe? Aí tem um laudo médico.
Aí lá no laudo médico, o Álvaro Bruno lá vai escrevendo no laudo médico dele. O senhor Sebastião Figueiredo Mendes Júnior está com esse problema aqui e ele não consegue mais trabalhar por isso. É impossível ele trabalhar. Então é esse laudo que vai ajudar você a se aposentar. Não só esse laudo. Depois você tem que fazer todo o procedimento, laudo no INSS, se o INSS negar, ir para a justiça. Então só para você ter ideia. E uma coisa importante, você que tem problema ocular, não é grave, não é? Você pode ter direito à isenção do imposto de renda. Não é? Você que é aposentado ou pensionista, você tem direito à isenção do imposto de renda caso você tenha algum comprometimento ocular grave. Então procure o seu especialista, seu advogado de confiança, que a gente faz esse trabalho aqui também de isenção de imposto de renda, tá? Procure, porque você pode estar pagando imposto de renda aí sem necessidade. Não sei se você sabia dessa, Álvaro Bruno. Sabia que aposentado e pensionista que tem problema ocular grave, ele não paga imposto de renda, né? Não sabia não. Poucas pessoas sabem, né? Poucas pessoas sabem. Vai alertando lá. Ó, tu é aposentado ou pensionista, pode ser que tu tenha isenção do imposto de renda, procura advogado Júnior Figueiredo. Pode deixar, caminhado de mim. E é isso aí, gente. Quero agradecer aqui mais uma vez a presença do meu amigo Álvaro Bruno. As portas aqui estão abertas para você, meu amigo. Muito obrigado. Eu faço o convite para você voltar e me faço o convite também para eu voltar lá no seu podcast. Quero estar mais na sua presença, na sua amizade. Você que é um rapaz abençoado por Deus. Amém. A gente percebe, né, em tudo, nas atitudes, nas palavras, na vida, no olhar. E quero sim fazer mais parte aí. Você sempre nos convida lá para o aniversário dos filhos. Eu acho que eu já furei umas dúvidas, mas a Priscila vai. Porque a gente viaja muito, né? Toda quarta-feira eu viajo, até falei para tua secretária, ó, essa semana é fundamental porque eu não vou viajar nessa quarta. Amém. Né? E te agradeço muito, meu amigo. Eu quero que tu deixe aqui a mensagem final para os nossos amigos professores, servidores públicos, não é? E se tu também puder falar lá do benefício, nossos professores aqui estão aguardando. Júnior, muito obrigado, parabéns pelo podcast, uma honra, meu amigo, estar com você. Também quero estar na tua presença, nós somos amigos, somos próximos, de paciente viramos amigos, né? E estou à tua disposição sempre que me convidar para estar aqui, estarei presente, em nome de Jesus, e também você lá no nosso. Então, assim, o benefício para você que é professor, também como nós, é que você vai ter um benefício de 50%. Na sua avaliação conosco na clínica, você será muito bem recebido. Você que mora no Maranhão, ou então que você está por aqui de passagem, vai ser um prazer cuidar de você nas unidades da Olhar Saúde. Você vai ter uma unção tremenda. Você vai ser atendido de uma maneira que eu te garanto que você nunca teve um atendimento igual a esse. Na parte espiritual e, claro, na parte oftalmológica, que é o nosso carro-chefe da clínica. Então, assim, esse é o benefício, é uma honra que a gente tem para nossos colegas professores. Você terá 50% de benefício nesse mês agora, talvez no outro mês, esse mês até o próximo, para que você seja abençoado com isso. Júnior, parabéns, estou à tua disposição, meu irmão, que Deus abençoe todos vocês, professores, e continue, também quero esse benefício aí, eu vou te dar tudo que o CPF for preciso lá, para que você busque para nós esse benefício, que a gente ora, para que os professores sejam mais valorizados nesse país, para que a gente consiga entender o propósito que existe, que Deus colocou no nosso coração, de ensinar as pessoas, de multiplicar, como Jesus disse certa vez, ide e vocês farão obras maiores do que as minhas. Certamente, os nossos alunos farão obras maiores do que a gente. E é isso que a gente espera de todo o coração, que haja bênção na vida de todos os professores desse país. Perfeito, muito obrigado, meu amigo. E você, professor, você recebeu hoje 50% na avaliação, não é isso, Bruno? Na consulta. Na consulta, e ó... De onde veio esse vem mais, viu? Álvaro Bruno, vocês já viram aí que ele até de graça ele faz aí pros professores dele, né? Com certeza. Então vão lá, façam amizade lá com o Álvaro Bruno, com a Raiza, a esposa, com toda a equipe. Né? A Raiza também é oftalmologista, né? Ela também consulta lá, né? Também. Os outros médicos também lá que fazem parte da equipe. E você quer esse desconto, digite aqui, eu quero. Né? Vocês podem também estar aqui em contato comigo. Júnior, eu quero aquele desconto lá que o Dr. Álvaro Bruno falou. Isso. Não é? Agora nós estamos em 5 de junho. Agora, Álvaro Bruno, é o seguinte, vamos definir direitinho, porque não vai sair hoje. Vai sair hoje. Até o final de julho. Pois é. Beleza. Até 31 de julho, pronto. Você vai falar com o Júnior Figueiredo. Pronto. Ele vai te dar uma palavra-chave. E aí você vai ligar para a central, que é o 4009, pode botar aqui embaixo se puder, 4009-6956, e aí você vai usar essa palavra-chave que o Júnior vai dar para que você tenha acesso. Se você ligar direto para a clínica, vai ser o valor normal da consulta, né? E aí, quando for usar a palavra-chave, vai já cair nesse desconto. Pronto, olha aí, pessoal, descontão, meu amigo, 50%, olha... Poxa, eu te agradeço, viu, meu amigo? Te agradeço demais. Os professores aqui com certeza também agradecem. Você está valorizando realmente a classe.
Amém. Meu amigo, muito obrigado. Foi muito bom falar com você hoje, viu? Maravilhoso aqui nosso podcast. Tanto esse quanto o que a gente gravou agora há pouco falando sobre Jesus, sobre a lado espiritual. Amém. Eu espero que Deus abençoe imensamente a sua vida. Multiplique, assim, a sua palavra, não é? O seu propósito, a sua fé, a sua vida. Que Deus realmente te abençoe. Obrigado, hoje, irmão. não é? Pra sempre. Né? Que a gente se encontre aí. Vamos estar junto. Não só aqui, mas no reino. No reino, com certeza. No reino! E aí, Álvaro Bruno, lembra lá embaixo, lá na terra, quando a gente gravou aquele podcast, olha aí, nós estamos mortos e o pessoal tá lá assistindo. Os filhos estão lá assistindo, né, Júnior? Ou o contrário, a gente tá vivo e eles estão mortos aqui na terra. É verdade, eles mostram. Gente, Júnior, obrigado. obrigado. Valeu, Fiquem Júnior. com Deus. Até a Um próxima. abraço. Valeu, Júnior. Valeu.